Bem-vindos e bem-vindas a mais um Encontro com a Autora, o programa de literatura da Câmara dos Deputados, que acontece aqui na Biblioteca da Câmara. Eu sou Maíra Brito, sou do Centro Cultural da Câmara dos Deputados, que é um dos parceiros nesse projeto, nessa iniciativa. E hoje a gente vai receber a escritora Dia Bárbara Nobre. Dia, obrigada por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo. Eu que agradeço o convite, né? É uma honra estar aqui com vocês hoje, dividindo esse espaço para falar sobre algo que eu amo, que é a literatura, e sobre mulheres e histórias também que precisam ser revistas. A cada programa eu tenho uma companhia diferente. Hoje, minha amiga Ana Cláudia Lustosa está aqui. Isso, Maíra já começou a me apresentar, então eu sou Ana Cláudia Lustosa. Para mim é um prazer enorme estar aqui. É sempre um prazer dividir esse espaço com Maíra, com escritora como Dia, nordestina como nós duas, não é? Cearense como eu. E espero que o nosso papo traga não só essa história super interessante do Pouco do Mundo, mas tantas outras histórias de mulheres, de nós todas, não é? E que dialogam também com as histórias dos homens. Então, acho que é importante demais a gente poder falar sobre tudo isso e sobre a trajetória da Dia. Vamos lá. Você tem aí uma mini bio dela para apresentá-la para quem ainda não a conhece? Sim. Dia Bárbara Nobre nasceu no Cariri cearense, viveu em Petrolina, Pernambuco, e agora está em Minas Gerais, em Aimorés. É escritora, foi professora universitária até bem pouquinho tempo, é pesquisadora ainda nas áreas de literatura, história e feminismo. Doutora em História pela UFRJ, estudou na Università La Sapienza, em Roma, e realizou pós-doutorado na Universidade Federal do Maranhão. Sua tese de doutorado, Incêndios da Alma, recebeu o prêmio CAPES de Teses e foi referência para questões do Enem, e acabou sendo adaptado para o formato livro, um romance histórico, publicado em 2024. Além disso, publicou os livros Todos os Meus Humores, de poesia, No Útero Não Existe Gravidade, de contos. Sua obra é marcada por uma escrita que une espiritualidade, memória e resistência, explora a força do feminino, do sagrado na literatura brasileira contemporânea. Boca do Mundo, editado pela Companhia das Letras, é o seu primeiro romance. Dia, eu quero começar falando sobre o Incêndios da Alma, tese premiada pela CAPES, parabéns. Né? Acho que isso é muito bacana quando a gente tem nosso trabalho enquanto pesquisadoras reconhecido. Né? E quero contar um pouquinho da história desse livro. Vou ler a sinopse dele. Em março de 1889, o sertão brasileiro testemunhou um evento extraordinário, o milagre de Juazeiro. Sangue sangrado brotava ao toque da hóstia na boca da beata Maria de Araújo. A comunhão era ministrada por Padre Cícero, e o acontecimento não tardou a se tornar atrativo, reunindo milhões em Juazeiro do Norte. O episódio divino desencadeou uma batalha entre fé e ceticismo, levando a beata a enfrentar o escrutínio da igreja e dos fiéis. Maria de Araújo, mulher negra, pobre e de pouca instrução, o que a torna alvo de tantos questionamentos, mesmo sendo a imagem clara das seguidoras de Cristo. Por que encobrir seus feitios? Por que encobrir seus feitos, questionar a veracidade de sua palavra e retirar seu nome da autoria do milagre? Através de uma pesquisa profunda, realizada ao longo de anos, em locais como Juazeiro, São Paulo e o Vaticano, Dia Bárbara Nobre apresenta detalhes dos eventos, como registros e documentos originais, desde os arquivos de Juazeiro do Norte até o arquivo secreto do Vaticano e o arquivo da Congregação para a Doutrina da Fé. Incêndios da Alma expõe uma saga de fé e resistência, lançando luz sobre uma figura apagada da história. Como é que você se aproximou da figura da beata? E como é que foi essa pesquisa que você fez? Quanto tempo levou? Conta um pouco dessa história. É uma história longa, hein? Então, um breve resumo da história. Então, bom, eu sou formada em História, toda a minha formação em História, desde a graduação. E, como a Maíra falou, eu venho de Juazeiro do Norte, é uma cidade do interior do Ceará conhecida pelas romarias ao Padre Cícero. É o segundo maior polo romeiro do Brasil, né? Só perde para Aparecida, em São Paulo. Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha um interesse em pesquisar a história das mulheres, alguma coisa relacionada com mulheres, eu sabia disso.
que era o que eu queria fazer. E aí me interessava muito a história das bruxas, das feiticeiras, né? Mas a gente está falando aqui de 2004, 20 anos atrás. A gente mal tinha internet e os arquivos eram todos presenciais, né? Hoje a gente tem uma facilidade muito grande de arquivos digitalizados, então eu consigo fazer pesquisa na Torre do Tombo sem sair de casa. Mas, naquele momento, não. Então, os meus sonhos de estudante de graduação de estudar as feiticeiras ficaram um pouco, né, distantes naquele momento. Mas aí eu fui procurar na história da minha própria cidade, né, algo para pensar a atuação feminina, porque se falava muito do Padre Cícero e muito dos coronéis e dos homens. E há ainda hoje, né, todo um trabalho historiográfico que se centra muito na história dos homens. Na própria Juazeiro, os nomes de ruas são majoritariamente nomes de homens, nomes de praças, etc. E aí eu li um livro, que é um livro, inclusive, referência da história de Juazeiro, que é O Milagre em Juazeiro, do Ralph de la Cava, que foi o primeiro historiador a investigar a história do Padre Cícero. Ele é um norte-americano que vem para o Brasil, na década de 70, querendo pesquisar coronelismo. E ele conhece o Padre Cícero e se interessa também pela questão religiosa. E, nesse livro todo, ele descreve que a história de Juazeiro começa a partir desse fenômeno, que é o fenômeno do sangramento da hóstia. Em resumo, a história contada é o seguinte. No dia 6 de março de 1889, o Padre Cícero ministrou a hóstia a uma beata, que não tinha nome, a uma beata, e essa hóstia sangrou. E daí se começa a fama de milagreiro do Padre Cícero. Isso está narrado em um parágrafo do livro, e o resto é só sobre o Padre Cícero e a trajetória dele. E eu fiquei muito inquieta. Então, quem é essa mulher, né? O que era essa beata? O que é que essas beatas faziam, né? Então, ali eu encontrei as minhas feiticeiras, porque eram essas mulheres que foram justamente queimadas da história, apagadas, né? Então, encontrei o processo, que é o processo principal, a principal documentação que o Ralph de la Cava utilizou, que é um processo eclesiástico que foi criado para investigar esse sangramento. O que foi que eu descobri no processo? A ré, aí, entre aspas, a investigada, era Maria de Araújo, e o fenômeno não tinha acontecido só com o Padre Cícero. Na realidade, ele acontecia há quase 2 anos, quase todas as quartas e sextas-feiras, também com outros padres. Só que foi naquele dia, né, que você tem um pouco mais de público e mais gente presenciando, que a história se espalhou, e daí também há uma construção posterior dessa narrativa sobre o Padre Cícero. Então, eu fui investigar por que esses historiadores ignoraram completamente que, na documentação principal, quem você tem como sujeito principal é a beata. O milagre é dela, não é do Padre Cícero. Isso, o fenômeno acontece com ela, né? E não só esse fenômeno, mas vários outros fenômenos. Ela se torna uma santa popular durante algum tempo. As primeiras romarias são feitas a ela. E com o processo, né, que a Igreja empreende, que depois vai para Roma e é investigada pela Congregação para a Doutrina da Fé, que é o escritório que substitui o Santo Ofício. O Santo Ofício ele é extinto no início do século XIX, mas ele é substituído, né? É criado um novo escritório para essas causas que a Igreja precisa explicar. E, na congregação, a gente tem um outro processo, que é um processo onde 12 cardeais se reúnem para investigar a Maria de Araújo a partir de fontes que eles recebiam de padres da região, e eles condenam a Maria de Araújo. Essa condenação se dá em 1894. Dentre o rol de coisas que eles pedem, uma delas é que tudo que tem o nome da Maria de Araújo seja destruído. E ela é internada em uma casa de caridade. Então, naquele momento, você já tem a igreja separada do Estado e a igreja não tem mais força de Estado, ou seja, eles não podem mais punir, né, com a força do política, mas eles podem, né, fazer eles têm outras estratégias. Então, ela é internada numa casa de caridade, onde ela morre em 1914, e aí você tem o apagamento final dela, porque ela é enterrada em um túmulo do lado da igreja, e, alguns anos depois, o pároco da igreja some com o corpo dela. Então, o corpo dela desaparece, ninguém sabe até hoje onde foi parar o corpo dela, e você tem apenas uns resquícios lá de cabelos e o tecido, provavelmente da roupa com a qual ela foi enterrada, mas a gente não sabe onde ela foi parar. Então, o que eu estudo ao longo desses 10 anos, porque essa é uma pesquisa que eu levei, então, da graduação até o doutorado, né? Então, foram 10 anos de pesquisa. O que eu estudei ao longo desse tempo foi
primeiro, como se dá esses fenômenos, e depois como é que se dá o apagamento dessa mulher e o deslocamento dessa crença, que inicialmente era dirigida a ela, para o Padre Cícero. Não estou dizendo que o Padre Cícero não é um santo popular. Ele se torna um santo popular a partir de outras questões, e depois você vai ter também todos os milagres que são atribuídos a ele. O que eu digo é, há um processo, uma narrativa fundadora do processo daquela cidade, que é atribuído a ele quando, na verdade, começa com ela. Então, o que eu investigo é esse apagamento dessa mulher. E aí, claro, que entram outras questões, né? Ela é uma mulher pobre, ela é uma mulher analfabeta, é uma mulher leiga, ela era uma leiga consagrada da igreja, né? Uma mulher negra. Então, são muitos elementos que, quando a gente pensa quem é esse sujeito, então, no século XIX, para aquela igreja daquele momento, em contraste com um padre branco, né, que vem de uma família de classe média, que é apadrinhado por coronéis. Então, você tem realmente uma disparidade muito grande de lugar social aí. Esses apagamentos das histórias femininas são muito frequentes, né? E você mesmo disse que, na verdade, não é que a história não esteja aí, são as perguntas que não foram feitas, não é? E a gente precisa ir atrás delas. Di, a gente queria passar agora, né, já que a gente falou do livro da Beata, a gente pensou em falar Você do Boca do resgata Mundo. a Beata no Boca do Mundo, né? Então, para além da sua pesquisa, você agora, num campo da ficção, vai trazendo de volta, vai dando espaço para ela. Lê um trecho do Boca do Mundo para a gente, por favor. Tá. Você quer que eu leia? Eu posso ler aqui a sinopse da história e você lê o trecho, enquanto você escolhe aí o trecho. Boca do Mundo se passa no povoado fictício de Urânia, um lugar que abriga mulheres marcadas por violências e silêncios. Sob a proteção do espírito de uma jovem assassinada, o povoado se transforma em um refúgio místico, um espaço de fé e libertação. A narrativa costura elementos de religiosidade popular, das tradições afro-indígenas e da bruxaria europeia, criando uma cosmologia singular que atravessa o corpo e a alma das personagens. É uma história sobre o sagrado e o profano, sobre o amor, o medo e a força de resistir. Qual o trecho que você escolheu? Então, eu acho que eu vou ler então o trecho que fala sobre a Beata e sobre essa identificação da protagonista com a Beata. Ok. Uma das questões que sempre me fizeram, né, ao longo desses anos de pesquisa, era se eu acreditava que, com a minha pesquisa, e a minha pesquisa gerou muitos frutos nesse sentido, porque hoje você tem, por exemplo, um feriado municipal que comemora o nascimento da Maria de Araújo, né? Acho que é em maio, o feriado, que é um feriado local. Já tem estátua na praça, embora tiveram que colocar o nome dela porque ninguém sabia quem era ela, e tiveram que botar lá um painelzinho explicando. E aí, uma das perguntas que sempre me fizeram é: você acha que, com isso, a Beata um dia vai se tornar santa? E a minha resposta para isso sempre foi não. Porque a fé, a crença, é uma estrutura que a gente não tem como controlar. Ela vem, né, de baixo. A igreja tentou, durante muito tempo, apagar crenças e construir novas crenças, mas a gente sabe, quando a gente estuda um pouco como se formam essas crenças, que a crença ela vem de uma experiência única e de uma experiência muito pessoal. Então, não, eu não acredito que ela vai virar santa e nem que o Padre Cícero vai deixar de ser santo. Mas eu quis, então, no Boca do Mundo, fazer um pouco desse crossover assim e tornar ela santa no Boca do Mundo. Então, eu respondia, não, ela não vai se tornar santa, talvez, na vida real, mas na ficção ela já é, né, uma santa. Então, a protagonista, que é a Abigail, ela tem uma relação muito especial, porque a protagonista ela é negra e ela não sabia que existiam santos negros. Então, a gente está falando de um momento que Nossa Senhora de Aparecida não era padroeira do Brasil ainda, né? Então, ela não sabia da existência ou da possibilidade de uma mulher negra se tornar santa. Então, ela fica muito impressionada com a figura da Maria de Araújo, e ela traz a Maria de Araújo para o povoado que ela cria, né?
O que começou como uma modesta roça de uva conquistou cerca de 2 hectares plantados em uma grande área onde estava sendo construída a vinícola Moreno, sobrenome materno que Abigail adotou por se recusar a usar os nomes do pai ou do marido. A escola e o posto de saúde foram construídos para atender às demandas das trabalhadoras, e todo domingo havia uma feira regada a bebida, carne assada e música, onde ocorria a venda e a troca dos produtos cultivados por ali. Com a morte do pai, Abigail trouxe a mãe para morar com ela. Pediu, então, que fosse erguida uma capela em homenagem à Beata Maria de Araújo, crença que Dona Elisa herdara da mãe, desde o tempo em que esta foi em Romaria conhecer a casa do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, e voltou com a devoção. Em Juazeiro, o padre era mais venerado que a Santinha, mas na freguesia de Arcádia ela obrara muitos milagres. Contava-se que, desde meninota, a Beata sacrificou sua vida aos mistérios da fé. Armava altar em casa e brincava de celebrar missa. Viajava em espírito para o céu, tinha visões, abria-se em estigmas, fazia profecias. Em certa madrugada, transmutou a hóstia, corpo branco do Deus branco, em sangue, banhando o chão e as próprias roupas com a linfa. Ninguém devia ser capaz de entregar o próprio corpo a tormentos terríveis se não fosse por amor. Ninguém verteria tanto sangue e continuaria respirando. Só podia ser milagre. O sangue precioso que jorrava das hóstias consumidas pela Beata atraiu centenas de pessoas para Juazeiro e consagrou sua santidade. Os devotos de Maria colhiam o líquido precioso em guardanapos de pano, folhas de dracena que a avó de Abigail levou para Arcádia, junto com o retrato da Beata. Muito inspirada, enquadrou as relíquias e começou uma novena, rezada todo mês, no dia 14, data da morte de Maria. As mulheres vestiam preto, usavam um véu sobre a cabeça e passavam horas recitando a oração. Abigail era menina, mas não se esquecia do espanto que sentira ao ver pela primeira vez a santa, pretinha como ela. Até então, só conhecia santas agalegadas e de olhos azuis. A avó contava histórias sobre a Beata, exagerando nos detalhes, para as netas perceberem o quanto Maria era grandiosa. Eu queria aproveitar essa sua fala sobre a Beata, porque o Boca do Mundo ele é um livro que tem muitas mulheres, muitos personagens, né? Alguns homens, mas tem 4 protagonistas, e tem uma história dessas 4 mulheres, tem uma história de violência que atravessa essas histórias, diferentes tipos de violência, não só a violência física, mas a violência psicológica, a violência patrimonial, muitas vezes, não é? Essa violência que, às vezes, os homens exerciam e muitas vezes exercem até hoje a própria sociedade sobre as mulheres, e nem sempre ela é sentida pelas próprias mulheres como violência. Às vezes, a literatura ajuda a gente a prestar atenção nisso também. Mas tem uma frase, quando você fala da Beata, e você acabou de lê-la, que diz o seguinte: ninguém devia ser capaz de entregar o próprio corpo a tormentos terríveis se não fosse por amor. E, quando eu li essa frase, eu falei, que horror, como assim, né? Será que algo justifica a gente entregar o próprio corpo, mesmo que seja por muito amor? Claro que isso acontece na perspectiva de um sacrifício por um ser maior, mas eu fiquei pensando o quanto dessa fala não está incrustado, não está ali impregnada dentro de muitas de nós para suportar tantas violências como muitas vezes as mulheres suportam. E mais adiante no livro, a Dia retoma a questão do amor, e aí numa personagem que é a Teresa, depois acho que a gente fala um pouquinho mais, né, dessas personagens, mas Teresa é uma personagem que é vítima de violência doméstica também, e uma hora ela fala que, quando ela vai definir o amor, ela fala: o amor é meu fígado deteriorado, o apêndice estrangulado, o intestino constipado, a dor me comendo por dentro. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse amor, né? Que amor é esse que é possível para nós, mulheres, que esteja fora desse campo, não é? Como é que isso está enredado aí, em parte, em alguns dos teus livros também, não é? Esse amor do ídolo, esse amor do sacrifício. Na mística feminina, né, o amor por Jesus sempre aparece a partir do sacrifício. Santa Teresa d'Ávila, que é uma das grandes referências místicas, ela sofre um fenômeno que chama transverberação do coração, que é um anjo que aparece para ela e enfia uma lança que vai do ventre até o coração dela, né? E ela entra em êxtase, que esse êxtase seria justamente essa comunhão de amor aí com a divindade, que também é um sacrifício.
E eu acho que nós, mulheres, desde muito pequenas, ainda a minha geração, e eu espero que agora menos, né, as novas gerações menos, a gente aprende desde muito pequena que amar é ser submissa, que amar é se anular, né? Principalmente as pessoas que estão envoltas em relações heteronormativas, né? E isso, pensando um pouco nisso, eu pensei muito na minha avó quando eu escrevi esse livro, né? Minha avó é uma figura muito importante na minha vida. O Incêndios da Alma é dedicado a ela. Eu fiz uma introdução, inclusive, toda falando sobre ela. E o Boca do Mundo a Abigail tem um pouco dela também, né? Que é essa ideia de uma mulher que cresceu para seguir aquela trajetóriazinha, né? De crescer, casar, reproduzir, né, e servir aí a esse marido. E minha avó foi abandonada muitas vezes pelo meu avô. Ele passava meses fora de casa e reaparecia depois. E já na velhice ele reapareceu doente e ela ficou cuidando dele. E eu lembro que eu perguntei a ela por que ela fazia isso, por que ela cuidava dele. E ela me respondeu uma coisa que eu nunca esqueci, que foi: no final, quem vai para o inferno é ele, não eu. E isso me impressionou muito. Minha avó era uma mulher extremamente religiosa. Muito, muito religiosa. E isso me impressionou muito, porque ela equiparava esse amor, esse sacrifício, a uma ideia de uma salvação no futuro, de uma salvação eterna, de algo que não era para ser aproveitado nessa vida. Então, essa vida era uma vida de abnegação, de sofrimento, de dor, em nome desse amor, e que prometia no futuro, né, algo aí para a eternidade, que eu não sei se ela encontrou, né? Enfim, mas eu acho que a gente é muito socializada. A gente foi, nossa geração, e ainda existe, principalmente no audiovisual, ainda um pouco dessa romantização dessa mulher que ela precisa, por amor, fazer qualquer coisa, né? Então, eu queria questionar essa ideia de amor que se colocam para a gente, né? Que é amar é você aguentar tudo, né? Amar é você sofrer. Então, é muito um questionamento nesse sentido, né? Quantas mulheres não sofrem caladas em nome de um amor, né? E a Abigail, que é a protagonista do Boca do Mundo, ela já tem uma atitude diferente, né? Ela funda esse povoado de Urânia, né? Todos os recursos que ela tem, ela investe no crescimento desse povoado, principalmente pensando nas mulheres, em como dar uma vida melhor, oportunizar vida melhor para as mulheres. Ela é uma liderança, assim, que, lendo, me veio a Teresa de Benguela, sabe? Pensando que a Teresa de Benguela também levava o seu povoado, quilombo, né? E aí eu quero saber, você, enquanto historiadora, você sente que as mulheres fazem uma política de forma diferente? Assim, enquanto elas estão nesse papel de liderança, o que é que você percebe que é diferente no fazer delas? Eu percebo que quando você tem casos de liderança feminina, você tem muito mais uma postura de comunidade, um sentido comunitário, um sentido de ajuda, um sentido de sustentabilidade, e menos um sentido de hierarquia. Eu acho que quando você tem... existem exemplos hoje no Brasil de comunidades autossustentáveis por mulheres. Em Minas Gerais, nós temos uma, por exemplo, que é a Comunidade de Noivas do Cordeiro, uma comunidade gerida toda por mulheres, né? Você tem um senso de comunidade e um senso de divisão de tarefas, apesar de ter uma figura de liderança, aquela figura que ela é a referência, ela que gere, ela que direciona, mas isso é feito de uma forma muito mais inclusiva e respeitosa, em muitos casos, né, do que quando você tem lideranças masculinas que são muito marcadas pela hierarquia e por quem manda e quem obedece. Então, eu acho que é uma liderança muito mais horizontalizada e menos verticalizada. Então, eu acho que quando eu pensei em Abigail, nessa figura, né, que constrói esse povoado, e que é um povoado que ele tem uma questão mística, ele tem uma força mística. Então, o povoado é também uma figura feminina, ela também é uma personagem, e ela é uma personagem que ela aparece, né, de outras formas no
no livro, ela se transmuta em serpente e observa as coisas. Ela se transmuta no encantado e aparece nos sonhos das mulheres e conversa com essas mulheres. Quando eu pensei nisso, e eu pensei nessa cidade, nesse povoado, onde só nascem mulheres, onde as mulheres é que têm essa força, eu pensei muito nessa ideia de uma liderança que é horizontal. Apesar de Abigail ser essa figura de referência, ela que tem o dinheiro, ela que organiza as coisas. Às vezes, ela também reproduz comportamentos que ela aprendeu na figura do pai, né, que é uma figura importante para ela, mas ela para pensar também no bem-estar dessa comunidade, no bem-estar dessas mulheres. Então, acho que a diferença, quando eu penso, enquanto historiadora, em comunidades geridas por mulheres e comunidades geridas por homens, a forma de gerência das mulheres é muito mais horizontal, é muito mais, se comunica mais, né? Está mais atenta às necessidades das pessoas e não só no sentido de fazer crescer esse patrimônio, sabe? Mas quando está dentro do espaço da comunidade, naquele coletivo, funciona. Mas e quando tem que lidar com o externo, onde a presença do masculino é forte? A violência política de gênero é uma coisa que a gente discute muito na Câmara, em que a gente tem mulheres lideranças, mas que a voz delas não ecoa mais como deveria, porque existem presenças masculinas que não permitem que isso aconteça. Você acha que... Como é que elas podem crescer para além daquele povoado ali? Sim. Então, quando a gente pensa em Urânia é um mundo ficcional, né? Infelizmente. Mas eu acho que hoje a gente tem já muitas figuras que conseguem trazer esse protagonismo feminino. Ainda não é o ideal, está longe de ser o ideal na realidade. A gente vê muitas pautas que antes não eram uma questão, ou que pareciam superadas, que estão voltando, né? Quando a gente pega, por exemplo, a fala de um ministro recentemente que se manifesta pró-aborto e pró-direito reprodutivo, e isso é visto como algo revolucionário, não deveria ser, né? Eu acho que deveria ser só mais um adendo à questão. O que eu penso é que a gente ainda está um pouquinho distante de chegar nesse mundo de Urânia, de sair desse particular, né, e para um espaço maior. O que eu vejo é que ainda há muita disparidade, não só de espaços, de direitos, mas também de representatividade, de pensar que ser mulher não é uma coisa só, né? Existem uma multiplicidade de mulheres, do que é ser mulher. Quando a gente parte para as questões de gênero, raça e classe, por exemplo, a gente sabe que ser mulher do Brasil não é a mesma coisa para todas nós. Nós partimos, às vezes, de lugares que pode parecer o mesmo ponto de partida, mas que, na prática, isso vai se revelar, né, muito mais complicado, porque a gente estava falando um pouco sobre isso, né? Quando a gente coloca a questão da raça, quando a gente coloca também a questão da orientação sexual, do próprio lugar social regional de onde a gente vem, ser uma mulher nordestina não é a mesma coisa de ser uma mulher nascida no Sudeste, ser uma mulher branca não é a mesma coisa de ser uma mulher negra, ser uma mulher cis não é a mesma coisa de ser uma mulher trans. Quando a gente precisa estar repetindo continuamente isso, né, de colocar essas diferenças em perspectiva e de pensar que a gente não parte do mesmo lugar, a gente está em corridas diferentes, digamos assim, eu acho que ainda tem um problema estrutural muito forte, né? Então, acho que assim, a gente ainda precisa de muito mais representatividade, muito mais presença, e não só a presença feminina, mas uma presença feminina que colabore, né, para a questão dos próprios direitos das mulheres. Então, se a gente pensa, por exemplo, num movimento que está muito forte ultimamente, que eu vejo muito nas redes sociais, que é o movimento antifeminista, né? É o movimento, para mim, mais incoerente que existe, porque é justamente o feminismo que faz com que mulheres tenham espaço nesses lugares. Se a gente está aqui hoje sentada conversando, foi porque outras mulheres antes de nós conseguiram, né, trabalhar para que a gente chegasse até aqui.
Então, se a gente está na internet, mesmo uma outra coisa que eu acho super incoerente, que são as tradwives, né? Essas mulheres que estão lá ensinando a outras mulheres como serem esposas, como fazerem manteiga do zero. Se elas estão ali gravando vídeo na internet, se elas estão presentes nesse espaço virtual, é porque outras mulheres abriram esse espaço antes. Porque antes você tem o espaço doméstico era o espaço da mulher e o espaço público era do homem. Então é paradoxal e incoerente, né? E mostra o quanto a gente ainda precisa trabalhar para que as mulheres e a população, né, como um todo, entenda que o feminismo não é uma questão de disputa com os homens. É uma questão de dar a essas mulheres direitos de existência, direitos políticos, direitos humanos, né? Que são direitos que os homens têm desde que nasceram. Só para uma informação, né? Eu trabalho aqui na Câmara, na Secretaria da Mulher, com as deputadas, com a bancada feminina. Uma das coisas que elas sempre dizem é que a produção legislativa das mulheres é muitas vezes maior do que a dos homens e muitas vezes estão tratando da questão dos direitos humanos, né? De ampliação de direitos, né? Ou seja, tem esse olhar um pouco diferente para o que é a condição do outro, que coincide um pouco com isso que a gente está falando, né? Sim, eu acho que esse lugar de alteridade, acho que a mulher tem um olhar de alteridade muito maior nesse sentido, né? De se colocar no lugar do outro, uma empatia muito maior. Né? Isso me faz pensar, voltando aqui para o livro, né? Para o Boca do Mundo, porque é um livro que tem muitos elementos. A Dia reconstrói um sertão, que é um sertão negro, indígena. Eu, durante a leitura, várias vezes fui atrás de pesquisar quem eram aqueles personagens, ou aquelas pessoas, aquelas entidades, né, aqueles que você citava, e via que tinha ali referências indígenas, os cariris, os caraís, o próprio surgimento de Urânia, né? Mas, quando eu comecei a ler o livro, na abertura do livro, você fala do sonho, né? Que até os gafanhotos, diz por aí que até os gafanhotos sonham, né? Uma citação, não é? Exato. E eu fiquei pensando na literatura, muitas vezes, como esse espaço, né? Onde a gente sonha. Ainda que, quando eu li sobre a Noiva do Cordeiro, que é essa comunidade que ela mencionou, que é uma comunidade liderada por mulheres, não é? Eu acho que você falou dela aí, não falou? Quando falou de Urânia, você falou sim, sim. Eu falei, puxa, isso é um sonho, né? Uma comunidade onde a equidade de gênero existe. Mas, quando eu li sobre o sonho e a realidade, a dureza, e que ninguém suporta viver essa dureza da vida sem sonhar, né? Eu fiquei pensando se a literatura é isso. E se o Boca do Mundo faz um pouco isso pelas mulheres, na hora que cria um espaço e uma mitologia que nos salva. Não é? Porque, não sei se eu posso chamar de mitologia, mas, enfim, uma personagem, não é? Que é uma personagem que salva todas nós, não é? Que é aquela que vai defendendo ali, protegendo as mulheres que sofreram violências, né? Então, eu não sei, acho que quando eu li sobre Urânia, sobre esse espaço, ainda que ele seja um espaço que tira um pouco os homens dessa reflexão, eu fiquei com essa sensação de que ele era um lugar de sonho, né? Onde a gente, de fato, estaria protegida, fosse pela Abigail, fosse pela Hermínia, né? Que são personagens do livro. Então, mas aí a questão é que a literatura ela não pode ser só um espaço de sonho. Ela tem que ser também um espaço de reflexão e que a gente possa pensar como trazer isso para a realidade, né? Eu concordo sim com você quando você diz que a literatura ela salva e ela nos tira um pouco às vezes desse lugar de dor, né? E nos transporta para outros universos, né? Mas quando eu escrevi o livro, e aí foi intencional trazer as questões oníricas, que é um assunto que me interessa muito. No Útero Não Existe Gravidade, eu já trago também um pouco da coisa do sonho e de como o sonho ele se mistura com a realidade, como isso também tem uma linha muito tênue, né, entre o que é a loucura e a realidade. Às vezes a gente acha que está muito distante da loucura e não está, tá tudo meio ali, né, no mesmo universo. Eu pensei muito que eu queria escrever um livro que servisse também para que as pessoas vislumbrassem a possibilidade de um mundo melhor e de refletir sobre essa violência, que é a violência cotidiana que todas nós sofremos o tempo inteiro, né? Então, todas as mulheres, eu tenho certeza que, se eu perguntar aqui se tem alguma mulher que tem medo de sair de casa à noite sozinha, todas vão dizer que sim. Eu não tenho dúvidas disso. Mas eu sei que a resposta para os homens não vai ser a mesma.
né? Então, eu acho que a literatura, ela, sim, tem esse poder de nos transportar para um outro lugar, para nos aliviar um pouco da dureza da realidade, mas eu acho que ela tem uma outra função, que é uma função social e política muito importante, que é trazer para o campo da ficção também possibilidades que poderiam se transformar efetivamente em práticas efetivas na realidade, sabe? Então, a gente refletir sobre o que é o amor, por exemplo, o que é o amor, né? Principalmente numa normativa hétero. Não é que não existam relacionamentos abusivos em relacionamentos homoafetivos, mas a gente sabe que os índices e as estatísticas vão mostrar para a gente que as mulheres que mais sofrem violência doméstica estão em relacionamentos hétero, né? Então, eu acho que, sim, a literatura é o espaço do sonho, mas ela também tem que ser um espaço político, ela também tem que ser um espaço de transformação social. Você tem a sagacidade de trazer o tema do feminino, do feminismo, também numa outra chave, que é do gênero. Então, tem horror ali na sua história, né? E a Santa das Espancadas é essa personagem que ela cria. Então, as mulheres que estão sofrendo violência, se elas rezam para a Santa das Espancadas, alguma coisa acontece. Né? E eu quero que você conte um pouco para a gente, porque isso, trabalhando o horror, é muito gráfico o jeito que você descreve as situações de horror que acontecem ali. Você acha que seu público ele fica mais impactado com essa situação do horror que está acontecendo ou com a violência que as mulheres sofrem, que você já descreve com menos cores? Assim, eu sinto que as situações de violência você descreveu de uma forma mais, talvez mais respeitosa, inclusive, com essas mulheres que estão sendo vítimas ali na história. Mas o horror, que é principalmente com os homens, está bem gráfico, assim. Foi proposital, né? Olha, eu acho que é um pouco isso que eu falei, que a gente já vive um horror cotidiano. Acho que quando a gente pega um pouco da história das mulheres, a gente já está falando de uma história de horror. Né? Principalmente, vamos dizer assim, no mínimo, nos últimos 2000 anos. Né? A gente tem uma história de perseguição às mulheres muito intensa. Então, o gênero, o livro ele não está exatamente nesse gênero de horror, mas ele dialoga muito com as autoras latino-americanas que trazem, né, o horror para discutir questões políticas. Então, por exemplo, quando a gente pensa na obra da Mariana Enríquez, que é uma autora argentina, que é uma grande referência hoje na literatura latino-americana de horror, que tem um conto chamado As Coisas que Perdemos no Fogo, que fala de mulheres que se queimam voluntariamente, não para se sacrificar, mas para manifestar uma revolta. Né? Então, mesmo em situações de revolta, a gente está também num processo de sacrifício e de sofrimento. Né? Então, quando eu falei da violência que as mulheres sofriam, eu tentei ser menos gráfica, justamente porque eu não queria também revitimizar, né, essas mulheres nessas situações de violência. A Santa das Espancadas, que é uma personagem bem complexa, porque ela aparece de duas formas no livro. Ela, primeiro, aparece viva, é uma mulher, que é Hermínia, que é filha de Abigail. Hermínia, ela é uma personagem sonhadora, ela é uma personagem que ela vê as coisas de uma forma muito lúdica e muito fantástica, e ela dá muito essa coisa assim de ver a beleza das coisas, né? Quando ela é vítima de feminicídio, que ela morre e ela volta, né, para a história como a Santa das Espancadas, eu quis meio que trazer um pouco também dessa vingança, que não é uma vingança de Hermínia, é uma vingança ancestral, né, de mulheres que foram perseguidas a vida inteira. A própria história de Hermínia não é totalmente uma ficção. A história dela foi inspirada num caso real que aconteceu no Ceará, com uma mulher chamada Maria Isabel da Conceição. Ela foi morta com
mais de 30 facadas pelo marido na frente do filho. E o lugar onde ela foi jogada, que é na Serra de Heriutaba, no norte do Ceará, virou um lugar de devoção popular para ela. Lá ela é conhecida como a Santa da Ladeira das Pedras. Então, é essa santa popular que ajuda mulheres que sofrem com a violência doméstica, e eu quis trazer isso para o livro. Claro que aí no livro isso vai acontecer de uma forma mais extravagante, assim, né? Ela não é só ajuda essas mulheres, mas ela também se vinga por essas mulheres. E foi mesmo nessa ideia de trazer um pouco essa revolta ancestral mesmo, né? De quantos mil anos que a gente vem sendo, né, queimadas e mortas e nada acontece, e a gente precisa de leis que institucionalizem isso para que isso fique claro, né, que não é uma violência qualquer, que não é uma violência passional, que não é uma violência pela honra, é uma violência simplesmente pelo fato de que essa vítima é uma mulher, e essa mulher é considerada inferior e mais fraca e merece morrer, né? Esse é o discurso dos feminicidas, né? Então, eu acho que isso que eu queria trazer. E realmente eu entendo que pode parecer pesado, é pesado e é violento, mas é uma violência cotidiana. Infelizmente, isso é uma coisa que me dói falar. Não é algo pontual, não é algo que acontece uma vez na vida. É algo cotidiano. Enquanto nós estamos aqui conversando, nós temos dados estatísticos para isso. Pelo menos 12 mulheres estão sendo vítimas de violência doméstica nesse exato momento, né? Então, é algo que a gente realmente precisa falar sobre, por mais dolorido que seja. A gente recebeu perguntas, né, da plateia. Uma delas é da Amanda Freitas, que também já publicou 2 livros. E ela pergunta sobre o título Boca do Mundo, porque ela fala que ele é bastante simbólico, provoca curiosidade, e ela pergunta o que ele representa dentro da narrativa e de que forma ele se conecta com as vozes e vivências das personagens que você criou. Então, Boca do Mundo é um termo que eu criei para representar esse povoado, né? O povoado de Urânia, que é onde a história se desenrola. E Urânia também é ela também é uma personagem feminina que une essas outras mulheres. Então, a gente tem 4 personagens femininas, sendo que uma delas é esse ser, né, que é a terra, é o sertão, mas também é uma serpente, também é uma encantada. E a gente tem essas outras 3 mulheres. E quando Abigail ela decide sair do lugar de onde ela vinha, que era o lugar do pai e do marido dela, e ela migra, e ela encontra esse vale, que é um vale que aparentemente está abandonado, e que ela decide, não, é aqui que eu vou fazer a minha casa, e a casa para quem quiser me acompanhar. Esse lugar ele é cercado por uma mitologia, que é essa mitologia Cariri, né? Eu sou do sertão do Cariri, então eu cresci com essas mitologias e essas cosmogonias, menos mitologias e mais cosmogonias, né, que é mais formas de criação de mundo, na verdade, de que no Vale do Cariri era onde o mundo começava e onde o mundo ia acabar. Então, existe uma lenda indígena que conta que tem uma pedra num determinado buraco lá no meio do Vale do Cariri, e essa pedra existe, a Pedra da Batateira, no Crato. E que essa pedra é acorrentada, ela foi acorrentada por esses indígenas e presa ao chão, mas que se alguém tirar essa pedra, a água que vai sair de lá vai inundar o vale e o sertão volta a ser mar. É daí que vem a ideia do sertão que vai virar mar, né? Porque lá já foi mar. E eu sempre cresci fascinada com essas histórias. E quando eu criei o território onde a história se passa, que é um território que mescla minhas experiências enquanto sertanejo do Cariri e enquanto uma pessoa que morou no sertão do Pernambuco, que é um sertão completamente diferente, eu quis criar também uma cosmogonia para Urânia e para essas mulheres. Então, a Abigail ela cria um mundo. Nesse mundo que ela cria, tem esse lugar
que é um lugar onde o mundo começa, mas é um lugar também onde o mundo pode acabar, que é a boca do mundo, né? Esse lugar que pode ser um lugar de bênçãos e pode ser um lugar de desgraça também, depende do que você faz com isso. Então, é meio que também essa criação até de uma linguagem para explicar por que essas mulheres elas também resolveram criar essa comunidade delas e esse lugar delas no mundo, né? Sobre linguagem. E tem uma pergunta da plateia e eu quero também aproveitar, pegar carona aqui. Você vem do escrever acadêmico e existe toda uma lógica no escrever acadêmico. Eu, enquanto jornalista, preciso priorizar no lead o que, por quê, quando, de cara. Quando eu escrevo um artigo, eu tenho que falar primeiro do meu processo e depois trazer o resultado. E, na literatura, a gente já tem uma outra dinâmica. Você pode combinar tempos, vozes diferentes. Então, como é que foi para você migrar desse escrever acadêmico, de pesquisadora, para romancista, né? Que exercícios você fez para encontrar a sua voz enquanto romancista? E a Mayla, que é estagiária em biblioteconomia na Biblioteca Jurídica Onofre Gontijo Mendes, ela também pergunta sobre linguagem. Como foi equilibrar a linguagem poética com o realismo duro do sertão? Então, mas aí o sertão não é duro, não, gente. Isso tem esse estereótipo. Isso é um estereótipo que foi criado. O sertão é muito maleável, ele se transforma o tempo inteiro, né? A Caatinga, por exemplo, é conhecida como a floresta branca, porque é uma vegetação que ela se adapta ao clima e ao tempo para poder sobreviver, né? Então, sobre a questão da linguagem, eu brinco que eu sou historiadora, então eu conto história desde sempre. Agora, claro, na universidade, na academia, a gente tem regras, né? E eu lembro, quando fui defender a tese, uma das críticas que a minha tese sofreu é que ela era muito literária. Isso, para mim, na verdade, foi um grande elogio naquela época, porque eu sempre fui uma leitora muito ávida, assim, eu sempre gostei muito de literatura. A epígrafe, inclusive, da tese, não é uma epígrafe acadêmica, é um trecho de Tieta, do Agreste, do Jorge Amado. Né? Então, eu acho que eu não tive tanto a dificuldade com a linguagem em si, ou seja, o contar a história, e eu tive, talvez, um pouco mais de dificuldade com a explicação. Porque aí também, como eu fui professora por mais de 10 anos, né? Professora universitária por mais de 10 anos, eu tenho uma mania de explicar tudo nos mínimos detalhes. Aquela coisa de dar explicação e de reforçar, e de, né? A coisa mais pedagógica mesmo. Então, eu tinha receio que o livro, né, o romance, ele ficasse muito didático, porque o meu interesse não era dar uma aula sobre violência contra a mulher. Era mostrar como essa violência existe e como essas mulheres conseguem, então, retomar o controle sobre a própria narrativa e sobre seus corpos e sobre sua vida e sua história. E aí eu notava que, em alguns momentos, eu explicava demais, né? E, na literatura, a gente precisa confiar que o nosso leitor ele é inteligente, ele vai entender o que eu estou querendo dizer, mesmo se eu não explique tanto, né? Na academia, a gente tem sempre partido do pressuposto de que a pessoa não sabe do que você está falando, que você precisa explicar. Então, são modus operandi distintos, né? Mas, com a linguagem em si, eu não tive tanta dificuldade. Eu tive mais, eu acho que com a própria operação, né, de escrita, nesse sentido. Que o texto não ficasse nem panfletário e nem extremamente pedagógico, como, às vezes, a gente precisa fazer no texto acadêmico, né? E com relação a essa própria imagem, né, eu acho que um dos objetivos meus com o livro, para além de tratar da questão da violência contra a mulher, é trazer um Nordeste e um sertão que é muito específico, que é esse sertão que eu crio a partir dessas referências do Ceará e do Pernambuco, porque a gente tem outros sertões lá, né? Tem o sertão da Paraíba e tem outras referências, que quebrasse justamente com os estereótipos desse lugar árido, seco,
duro, em que as coisas não prosperam, né? Então, esse sertão é o sertão da fruticultura irrigada, é o sertão das vinícolas, né? Hoje, o Vale do São Francisco é um dos maiores produtores de fruta e de uva do Brasil. Não, são as 4 safras anuais de uva e safras o ano inteiro de outras frutas. Então, a banana, a manga, a goiaba, né? Várias outras frutas que a gente come em outras regiões do país vêm de lá. Então, é um lugar muito próspero, muito fértil, né? E que se transforma também, né? De acordo com essa necessidade de sobrevivência, sabe? Essa parte não é ficcional, essa parte Não, é verdadeira. essa parte é verdadeira. A Abigail é dona de uma vinícola, né? Justamente por isso, porque são as vinícolas que tem lá no Vale do São Francisco. Eu me inspirei nelas, né? Que no Cariri não tem. O Cariri tem uma outra dinâmica, outra economia, outra forma de falar, mas eu misturei muito essas referências. Então, eu trouxe a cosmogonia indígena Cariri para o sertão do Pernambuco. Então, eu sempre explico, olha, não é o sertão do Pernambuco, é um sertão que eu criei a partir de diversas referências de sertão. Uma pergunta para encerrar. Posso fazer a pergunta do nome? Sim. Eu queria fazer uma pergunta. A gente teria muitas outras perguntas para fazer, mas tem uma que, desde que eu comecei a ler sobre vocês e a tua literatura, eu fiquei pensando, o teu nome por si só já é literário, não é? Dia, Bárbara Nobre. Eu fiquei pensando, Dia, que nome tão original, e queria que você contasse só um pouquinho para a gente a história desse nome, que eu adorei, achei poético, achei... Então, eu sempre brinco, antes eu só me apresentava como Dia Nobre, né? E o incêndio saiu só como Dia Nobre. E aí eu brincava, o dia não é substantivo, o nobre não é adjetivo. Então, mas, então, eu criei o meu nome, né? Eu mudei o meu registro civil, inclusive. Eu mudei o meu nome por questões pessoais da minha vida mesmo. O Dia, eu recebi esse nome em um sonho, e aí entra o sonho de novo e a coisa mística. Eu sou uma pessoa muito espiritualizada e muito mística. Eu não sou religiosa, não tenho nenhuma religião específica, mas eu sou uma pessoa que acredita muito que existe algo mais do que isso aqui, que é material, sabe? Então, eu sonhei um dia com esse nome e eu lembro que eu acordei e a primeira coisa que eu fiz foi mudar o meu nome nas redes sociais. O Bárbara é uma homenagem a Yansan, que é a orixá que rege a minha cabeça, e o Nobre é o sobrenome mesmo da família do meu pai. Então, foi um nome criado também, né? Foi um universo também que eu criei, uma nova história para mim, também a partir da mudança do nome. Que poético. Não é? Né? Belo encerramento. Eu pro nunca nosso falei programa. sobre isso, inclusive, em nenhuma entrevista. Viu como vocês Fiquei são privilegiados. pensando como é que eu ia responder isso. E é engraçado pensar como o nome, né? Eu sei que a gente já acabou o tempo e está correndo contra isso, mas uma das minhas perguntas tinha a ver com linguagem. Você fala muito da linguagem, da palavra que precisa nomear a coisa, mas que nunca dá totalmente conta da coisa. E no Boca do Mundo a linguagem aparece muitas vezes. A linguagem implodiu, ficou só o silêncio. A linguagem do corpo, não é? E aí, quando você trouxe essa história do teu nome, eu pensei nessa linguagem que pode também nos refundar, não é? Nos renascer a partir de uma escolha pessoal, não é? Sim, totalmente. E o nome, eu acredito muito que o nome tem poder, né? Quando a gente nomeia algo, a gente exerce poder sobre essa coisa que a gente nomeou. Por isso que o direito ao nome é um direito fundamental, né? O direito ao registro. Então, no caso das pessoas trans, o direito de serem chamadas pelos nomes que elas querem ser chamadas, pelos nomes que elas se identificam, né? E é por isso que os homens, no meu livro, não têm nome, porque é essa ideia mesmo de tirar o poder deles, né? Então, eu tirei o poder desses homens, tirando o próprio nome deles. Leiam, surpreendam-se. Depois comentem no Instagram do Centro Cultural e da Biblioteca, no Instagram da Dia. Né? Tenho certeza que você deve adorar receber comentários, né? Como a participação dos nossos leitores
modifica o nosso trabalho, né? Nos dá ideia. Eu acho fundamental esse contato com os leitores. Inclusive, estou super aberta nas redes sociais. Eu não estou em muitas, eu estou só no Instagram, basicamente, e no Threads, assim, mas eu adoro também conversar e pode mandar mensagem, eu sempre respondo. E eu acho que o contato com o leitor é muito importante. Eu, como leitora, fico muito feliz quando eu consigo conversar com a autora que eu admiro, com o autor que eu admiro, né? Acho que isso faz a gente pensar também sobre a nossa própria obra, porque uma coisa é o livro que eu escrevo, outra coisa é o livro que as pessoas leem, né? Acabam sendo construídos novos livros ao longo do caminho, né? Obrigada, Dia, novamente, por estar aqui na Biblioteca da Câmara, no encontro com a autora. Agradeço a plateia, agradeço pelas perguntas, a quem acompanhou pela TV Câmara, acompanhou no YouTube. A gente tem outros programas lá. Quem quiser assistir as edições passadas, vai em cd.leg.br/encontro. Também no Instagram, cultural.câmara, no Instagram, biblioteca.câmara. Gia, obrigada. Acho, quando você traz a literatura como política, você reforça, inclusive, o papel dessa casa, da gente estar nesse espaço, né, que é uma casa política, onde as mulheres tentam ocupar mais espaços. Então, 3 mulheres aqui nesse espaço, né, eu acho que tem um valor simbólico importante, político, inclusive, assim como a literatura. Então, obrigada e um prazer enorme conversar contigo. As perguntas da plateia eu vou passar para a Dia, quem sabe no Instagram, depois você pode responder, não é? Tem só uma que não tem nome, eu vou perguntar depois de quem é, e aí você pode até responder para as pessoas, porque não dá tempo de fazer todas as nossas, nem todas as de vocês. Então, obrigada, plateia. Obrigada, Dia. Obrigada, Maíra, pelo convite. Eu que agradeço. Muito obrigada também pela presença de todos e todas aqui e também pela condição de vocês. Muito obrigada. Obrigada. Até o próximo encontro com a autora, encontro com o autor. Tchauzinho.